Bom dia! Reiniciamos o nosso estudo da filosofia. Estamos vendo o pensamento de Chesterton no seu livro Ortodoxia, com pontos muito interessantes a respeito do nosso entendimento da realidade. Estávamos vendo, dentro dos paradoxos do cristianismo, diante de Herbert Spencer, falando do coronel Ingersoll, que traz o seguinte pensamento: tu quase me persuadiste a ser cristão. E eu era de modo desesperado, diz ele, antes de descobrir a sua convicção. Mas, diante de propostas de juízo a respeito da realidade, o cristianismo deve ser extraordinário. Porque tinha um talento místico de combinar vícios que pareciam incompatíveis entre si. E ele logo explica. O cristianismo era atacado de todos os lados e por razões contraditórias. Eu me comovia muito com o eloquente ataque contra o cristianismo pelo seu pessimismo desumano. Pois eu pensava, e ainda penso, que o pessimismo sincero é o pecado que não tem perdão. Porque acusavam o cristianismo de um pessimismo desumano, por interpretar a vida segundo o Evangelho, admitindo certas atitudes. Por exemplo, das pessoas consagradas, que viviam encerradas no mosteiro, que daria a impressão de um pessimismo desumano, dando a impressão de que nada desta vida teria sentido, ou gosto, ou benefício, ou alegria. Tendo a impressão que a vida recolhida na consagração cristã era absurda. E era absurda de forma nenhuma, pois é isso exatamente que ele está dizendo. Se houvesse um pessimismo deste tipo, seria pecado sem perdão. Mas, de fato, o que move a consagração cristã não é esse tipo de pessimismo. Um grande agnóstico perguntava por que a natureza não era suficientemente bonita e por que era difícil ser livre. E por que um agnóstico pensaria que a natureza não era suficientemente bonita? Por exemplo, por que os animais, tão extraordinariamente interessantes, mas, por exemplo, uma zebra tem que ser o alimento do leão? Por que um leopardo ataca o antílope? Porque um urso come os peixes. E assim por diante. Então, aqueles que olhavam a natureza dessa maneira diziam: ela podia ser melhor, e daí mais bonita, se todos vivessem pacificamente e na natureza não houvesse este problema. E escondia de nós o fato de que a natureza era feia. Isto é, a natureza é assim. Ela não é o que nós imaginamos. A nossa imaginação
é que é o problema, e não a natureza. A natureza é o que é, nem bonita nem feia. Ela é a natureza, equilibrada. E quando perde o seu equilíbrio, ela se torna desastrosa. Mas isto é a natureza. Então, por que a nossa opinião normalmente vai na direção contrária? Mas estamos falando de natureza fora de nós. Podemos pensar na natureza dentro de nós. E quantas pessoas se amarguram, pensando assim: tanto eu confiei numa pessoa, e ela, por desonestidade, me deu um tombo muito grande. Mas eu confiei. Por que a pessoa tem que ser desonesta? Porque um casal se casa, confia exageradamente no outro, e o outro, de repente, é infiel. Onde está o problema? Na natureza. A natureza é o que é. Essas são as pessoas que deveriam vigiar sobre si, para manter a fidelidade, mas a natureza é o que é. A natureza é assim, tem a sua força. E se aquele que tem inteligência não domina tal força, ele vai viver à mercê da natureza. E não vai viver humanamente, propriamente. É desumano ter domínio sobre si, mas este pensamento é absurdo. É o que o Chesterton critica de Nietzsche. Nietzsche considera que é desumano ter domínio sobre si. E chama de super-homem o que não teria domínio sobre si, que poderia viver de qualquer maneira. E considera isto absurdo, de fato é, não é? O mesmo homem que acusava o cristianismo de pessimismo era também pessimista. Passou-me pela cabeça que os melhores juízes para julgar a relação da religião com a felicidade talvez não fossem aqueles que, segundo seus próprios relatos, não tinham nem uma coisa nem outra, quer dizer, nem religião, nem felicidade. Se ele não tem religião e nem felicidade, como é que julga a religião como fonte de felicidade ou de infelicidade? Figura estranha da religião cristã. E eu não alegava a existência de nenhuma figura estranha na mente racionalista. Um homem, e aí vem o pensamento, deveria ou poderia ser gordo demais num ponto, magro demais num outro. Quer dizer, a religião pode chegar a fazer uma proposta. Fulano é demais pessimista, ou é demais otimista, ou é muito, como se dissesse, muito magro, muito gordo. Uma pessoa é muito gorda só se houver um critério para dizer uma coisa dessas. Quando a estética da moda propõe o corpo de uma mulher exageradamente magro, está propondo o que a indústria da moda quer. A indústria da moda depende da propaganda. E tem que propor na propaganda
alguma coisa que seja o anseio coletivo. Não propõe o que é bom. Não propõe o que é esteticamente bonito. Propõe o anseio coletivo. Daí que as mulheres desejam ser magras. Não podem ser. Vão ser o que são. Mas este anseio faz a pessoa comprar. Então faz uma proposta, meio mundo compra. É o jogo do comércio, da indústria, para poder produzir e ter lucro. Não? Quando foi entrevistado certa vez um grande estilista, Lagerfeld, na entrevista ele diz: uma vez me acusaram de promover uma injustiça. E ele diz, e eu respondi: desde quando a moda tem que ser justa? A moda não é justa. Porque se ela fosse justa, ela proporia qualquer coisa. Mas ela não propõe. Ela propõe aquilo que é determinado pelos conceitos movidos pela indústria. Porque nem é propriamente uma estética no sentido da palavra, mas é aquilo que a indústria pode propor, não é? Assim, mais gordo, muito magro. Mas como? Se não há critério. Se o critério é a saúde e a pessoa tem saúde, então não é nem muito gordo, nem muito magro, apenas é a natureza, não é? E... passei a página seguinte do meu manual agnóstico e meu cérebro virou de cabeça para baixo. Agora eu descobria que tinha que odiar o cristianismo por ele não lutar, ou por ele lutar pouco demais, mas por sua luta excessiva. Parecia que o cristianismo era a matriz das guerras. Ele inundara o mundo de sangue. Foi por culpa do pobre e velho cristianismo que Eduardo, confessor, não quis lutar. E ao passo que Ricardo, coração de leão, lutou. E os dois reis. Por que um rei lutou muito, sendo cristão, e outro lutou pouco, sendo cristão? Porque aí é que entra. Isto o cristianismo tem, de fato, a questão de agir numa determinada ocasião. Ele pode. É próprio do cristianismo. Mas é um pensamento que ele vai desenvolver ainda mais. A única objeção real à religião cristã é simplesmente que ela é uma única religião. Isto é, ela reside a religião cristã. Ponto final. Mas não é nem mais nem menos. Ela é a religião. A alma pode buscar em terras e épocas mais estranhas e remotas. Lá ainda encontra o senso comum, ético, essencial. Descobri uma coisa então assombrosa. O que era certo numa época era errado em outra. Descobri que era seu escárnio diário contra o cristianismo dizer que ele era a luz de um único povo e deixara todos os outros povos morrerem nas trevas. Compreender a história, de fato, é muito complicado, porque ele é a luz e essa luz só apareceu agora. E os de antes? Mas cada um vive a sua convicção. Como o apóstolo Paulo nos diz também, que a pessoa não pode ir contra a sua convicção, mas deve viver
a sua convicção. Também descobri que era sua especial vanglória dizer que a ciência e o progresso eram descobertas de um único povo, e os outros povos haviam perecido nas trevas. Pois também a ciência desenvolveu-se agora, não é? E outros povos viveram fora, como continuam vivendo fora, conforme a situação de cada um. O caso começou a ficar alarmante. Não parecia tanto que o cristianismo era suficientemente perverso a ponto de incluir qualquer vício, mas sim que qualquer pau era bom para bater nele. Todo argumento servia para ir contra o cristianismo, sem se importar em contradizer a si mesmas, essas pessoas, na sua crítica contra o cristianismo. Certos céticos escreveram que o grande crime do cristianismo fora o seu ataque contra a família, porque ele arrastara as mulheres à solidão, à contemplação do claustro, longe da casa e dos filhos. Em contrapartida, outros céticos disseram que o grande crime do cristianismo foi obrigar-nos ao casamento e à constituição de uma família, que o cristianismo condenava as mulheres à escravidão da casa e dos filhos, e lhes proibia a solidão e a contemplação. Quer dizer, céticos de qualquer maneira, não é? Realmente, o cristianismo condenou pessoas à solidão. E aí nós tomamos pessoas que possam dar resposta. E pega, por exemplo, Thérèse Martin, Teresa de Lisieux. E o que ela diz? Que ela estava absolutamente inserida na comunidade da igreja. E dos 13 anos até a morte, nunca saiu do mosteiro. Nunca esteve tão ligada, não é? Ou uma mulher, mãe de família, dentro da sua casa, condenada à escravidão da família. E mexa com a família dela. Que ela vai dizer, não, com a minha família não. A minha família é o meu sagrado, não é? Quer dizer, eu vivo por isto. A acusação foi invertida. Certas frases das epístolas ou do ritual do casamento, na opinião de anticristãos, mostravam desprezo pelo intelecto da mulher. Mas descobri que os próprios anticristãos nutriam desprezo pelo intelecto feminino. A grande chacota contra a igreja na Europa era que apenas mulheres a frequentavam. Ora, mas como critica de um lado e depois inverte a acusação, não é? Quer dizer, as mulheres não pensam. E, no entanto, depois criticam porque elas frequentam. Como é que a argumentação de, muitas vezes, pretendendo pensar corretamente, se envereda por um caminho de contradição? Não? De fato, pode se enveredar, não é? Com isto, a proposta de Chesterton olha bem, há muitas críticas. Examinemos bem as críticas e a nossa convicção também, para que não caiamos na aceitação de argumentos falsos, absolutamente sem fundamento.
E ele era ofendido pelo simples demais, por ser demasiado colorido. Limitar o excesso da sexualidade. Quando Bradlaugh descobriu que ele a limitava pouco demais, o cristianismo. Quer dizer, acusava-se o cristianismo de ser colorido demais em certas coisas, mas depois se criticava que era monocromático. Não. A fé é censurada por sua desunião. Uma pessoa pensa uma coisa, outra pensa outra. E depois censurada também pela união. A diferença de opinião preserva o mundo de sucumbir. Na mesma conversa, um livre pensador, amigo meu, censurava o cristianismo por desprezar os judeus. E depois ele mesmo o desprezava por ser judaico. Não é? Sim. Aí entra o jogo de olhar a realidade e de descobrir o preconceito. Critica-se o preconceito. Mas, de repente, na crítica, o que fica saliente é o preconceito. Não? Olhamos a história. Olha, por exemplo, o drama da escravidão. E depois o preconceito de cor. Escravidão e preconceito de cor não são essencialmente unidos. Porque a escravidão existia dentro do mesmo povo. O exemplo disto é o povo judeu, que tinha escravos judeus. Por exemplo, uma pessoa não podia pagar sua dívida, ele perdia a liberdade e tinha que trabalhar para o outro como escravo, não é? Depois, povos que faziam guerra a outros povos e os vencidos tornavam-se escravos. Bom, o povo romano fazia isto? Fazia, mas o povo judeu também fazia. Mas também o povo babilônico fazia. E os egípcios também faziam. Quer dizer, a escravidão é um problema humano. Melhor, desumano. Mas a escravidão existiu. E, de certa maneira, continua existindo. A questão da cor vai surgir quando os africanos subsaarianos passaram a ser escravizados. Porque entraram as pessoas negras. E escravos, mas finalmente discriminados. Por quê? Porque o que se passa no raciocínio humano é uma coisa muito estranha, não é? Então as pessoas são contrárias à discriminação, mas depois julgam que uma escola tem um péssimo conceito, porque tem pessoas negras, professores ou alunos. Explorando isso, está aí uma novela da televisão, colocando essa coisa bem assim, na discussão. Onde está o preconceito? Não está na cor, não está na raça, não está na sociedade, está na pessoa. Pessoa todo mundo é, então está em nós. Quer dizer, e se nós não vigiarmos milimetricamente a nossa vida, o preconceito toma conta de nós, não é? E é o que ele está dizendo. A apresentação de uma crítica contra o cristianismo tem alguma coisa de preconceituoso. Porque cada um usa um argumento contraditório, de tal maneira que pareça
que não existe argumento nenhum. E, de fato, não existe argumento nenhum. Certo? Meus professores racionalistas, eu descobri que meus professores racionalistas, nenhuma explicação dessa excepcional corrupção existia. O cristianismo, em termos teóricos, era aos olhos deles apenas um misto de erros comuns dos mortais. Eles não me deram nenhuma chave dessa maldade distorcida e antinatural. Quer dizer, diziam que eram mitos, mas não explicavam por quê. Porque talvez o mito fosse dentro deles. Depois, numa hora de quietude, um estranho pensamento me ocorreu, feito um raio. De repente me entrava na cabeça outra explicação. Suponhamos que ouvíssemos muita gente fazendo menção a um desconhecido. Suponhamos que ficássemos intrigados por ouvir alguns dizendo que ele era alto demais, outros baixo demais. Alguns faziam objeção à sua obesidade, outros lamentavam a sua magreza. Alguns o achavam escuro demais, outro louro demais. Uma explicação, como já se admitiu, seria apenas que ele fosse uma figura estranha. Nada mais. Mas figura estranha, qual figura não é? Toda figura é figura estranha. Uma pessoa tem, como ele já disse, um nariz do tipo italiano, certo? E ele é estranho por ter o nariz italiano? Não, ele é estranho porque tem o nariz. É o nariz que é uma estranheza. Não é aquele tipo de nariz. Aquele tipo de nariz é nariz. Não? Quer dizer, estranhíssimo. Por quê? Não? Porque a boca é grande demais. A boca não é grande demais, é boca. E daí a pele é negra? É estranha porque é negra? Não, é pele. É pele. E tem um pigmento, melanina? Tem. É estranho porque tem o pigmento? É estranho porque falta o pigmento? Não. É estranha por ser pele. Mas é aquilo que está na natureza. Então, é estranha a fé? É estranha a religião? Vamos dizer, enquanto fé e religião pode ser até estranha, mas não mais estranha do que essa, nem menos estranha do que aquela, nem menos estranha do que não ter uma determinada religião, certo? Nem menos estranha do que ter a pretensão de ter todas as religiões, certo? É a religião, não é estranha por isso. Essa coisa extraordinária talvez seja realmente o que é ordinário, pelo menos a coisa normal. De fato, nariz é normal, é ordinário, não é estranho, é ordinário, não é? Como a pele é ordinária, como as pessoas são diferentes umas das outras, mas isto é ordinário, não é extraordinário, não é? É maravilhoso, mas é ordinário. Talvez, no fim das contas, o cristianismo fosse sadio e os críticos fossem loucos. Fiquei chocado ao descobrir que essa chave se encaixava certinho na fechadura. Quer dizer, eu não poderia pensar de outra forma. Não? Ficamos chocados com as críticas. Se ficarmos chocados com as críticas, perdemos o sentido do pensamento humano.
As críticas estão aí. Mas se existe uma crítica, deve existir também uma chave que me elucide a questão. E esta chave, que o ordinário das coisas é assim, encaixa bem. O próprio mundo moderno é também estranho que esse mundo moderno combinasse um luxo físico extremo com uma extrema ausência de pompa artística. Quer dizer, o mundo, de fato, foi censurado o cristianismo de propor uma falta de senso estético. Depois, de exagero de estética. Porém, olha, por exemplo, uma época que prestou exagerada atenção em certas questões estéticas, como foi o Renascimento. Não houve época que não prestou atenção na estética. Mas talvez o conceito da estética numa época fosse comum e ninguém prestasse atenção nele. Mas, de repente, entrou o classicismo próprio do Renascimento. E daí, por exemplo, um período como o de Júlio II, Papa, que chamou para junto de si Rafael, Miguel Ângelo e toda aquela rempa de artistas fantásticos. E estabeleceu que as coisas seguissem aquele padrão estético. Bom, seguiu. Bom, no tempo dele, sim. Depois vieram outros padrões, de repente houve uma tal mistura que o conjunto perdeu a estética. Mas cada coisa em si é fantástica. Não, realmente, não é fantástico Pietà, maravilhosa, dentro da Basílica de São Pedro, uma coxa de retalhos. Tem aquela expressão artística, depois vem outra expressão artística, depois vem coisa mais moderna. Tem perto da Pietà, um pouco atrás, a estátua de Pio XII, muito moderna, de bronze. Bom, mas foi colocada lá. Pode alguém criticar exagero, outro vai criticar falta. Mas é ordinário. É no mundo que é assim. Ordinário é essa mistura. Porque é esta mistura própria do mundo. Não vai ser outra coisa. Então, abramos os olhos, ele diz. Porque se caíssemos na aceitação pura e simplesmente da crítica, perderíamos o sentido da visão que nós devemos ter do mundo. A teologia ortodoxa tem insistido que Cristo não foi um ser separado de Deus e do homem, como talvez um elfo, e nem também um ser meio humano e meio divino, como um centauro, mas as duas coisas ao mesmo tempo, duas coisas de modo pleno, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O que é próprio do cristianismo, ter as duas coisas, certo? Verdadeiro homem nasceu, se alimentou, foi educado dentro de uma família, cresceu, escolheu, morreu na cruz. Verdadeiro Deus ressuscitou dos mortos e está à direita do Pai. Verdadeiro homem, totalmente homem,
verdadeiro Deus? Totalmente Deus. Pedro, de fato, quando Jesus pergunta, responde o quê? Eu creio. Mas se Pedro diz, eu creio que tu és o Messias, quer dizer, verdadeiro Deus, é porque não estava vendo. Senão ele teria dito o quê? Eu vejo que o Senhor é Deus. Não, eu creio. Como nós cremos. Porque precisamos de crer. Certo? Por quê? As duas coisas em Cristo. Isto é o extraordinário. Não é? De fato, o extraordinário do cristianismo é que tem as duas coisas. Porque em tudo ele vai manifestar as duas coisas. Homens sensatos podem ver que a sensatez é uma espécie de equilíbrio entre uma coisa e outra. O paganismo declarou que a virtude estava em equilíbrio. O cristianismo declarou que ela estava em conflito. A colisão de duas paixões aparentemente opostas. A coragem é quase uma contradição neste sentido. Significa um forte desejo de viver que toma a forma de uma disposição para morrer. O que é um pensamento muito interessante de um homem lúcido, que é Chesterton. De fato, o que é ter coragem? Não é amar extraordinariamente a vida, a ponto de arriscar a vida. Não? Dizemos que uma pessoa é corajosa quando isto se manifesta. E mais, não brota isso do Evangelho? Quem perder a vida, salvará a vida. Como os escaladores de montanha, como o homem isolado pelo mar pode salvar a vida, arriscando-a num precipício, quer dizer, enfrenta o mar. Certo? A coragem tem isto. Ele só pode escapar da morte se for continuamente pisando a 1 centímetro dela. O escalador. Ele se salva, não se deixando, mas trilhando uma tal proximidade do abismo que ele não sabe como. Mas não é o que gera o cristianismo na vida de quem é cristão. Viver beirando o abismo. O cristianismo fez mais. Demarcou os limites nas terríveis sepulturas do suicida e do herói. E aí ele comenta o suicídio. Por quê? Na fé cristã, no cristianismo, o suicídio foi sempre alguma coisa abjeta. Porque a pessoa nega a vida diante do valor da vida. Tão desesperado que, não querendo enfrentar a vida, nega a vida, tira a vida. Por outro lado, há entre os cristãos aqueles que, por não negar a fé, morreram mártires. Quiseram a morte, preferiram a morte. E que diferença existe entre um e outro? Um nega a vida porque não quer enfrentar a vida. Outro ama tanto a vida que enfrenta até a morte. Não é? O cristianismo demarcou os limites entre a sepultura do suicida e do herói. A coragem cristã chega a ser desdém da morte no martírio. Certo? O ato de fé implicava numa moderação a partir do choque silencioso de duas emoções tempestuosas. Tomemos, por exemplo, a questão da modéstia, do equilíbrio entre orgulho e depressão. O pagão médio, como agnóstico médio,
simplesmente diria que estava contente consigo mesmo, mas não insolentemente satisfeito, que havia muitas pessoas melhores e piores do que ele, e que os méritos seriam limitados. Ele cuidaria de tê-los. Em resumo, caminharia de cabeça erguida, mas não necessariamente de nariz empinado. Ele queria um bem, certo? Comentando mais abaixo, ele diz assim, na proposta de Alice no País das Maravilhas: Alice precisa ser pequena se quiser ser Alice no País das Maravilhas, para ela continuar. O homem devia sentir-se mais orgulhoso do que nunca. Uma proposta cristã, por causa do batismo. E no outro momento, mais humilde do que jamais tinha sido, quando se descobre pecador. Na medida que eu sou homem, sou a principal das criaturas. E na medida que sou homem, sou o principal dos pecadores. Porque sou aquele que eu conheço, não é? O homem só era triste por não ser um animal, quando se propõe que Deus tivesse talvez falhado, certo? Porque dizendo que o homem, podendo escolher, era triste, pois senão ele não teria caído no mal. Quando se desconsidera o livre-arbítrio, como se fosse um prejuízo para o homem. Não, ele pode escolher. Mas se ele escolhe, ele vive em conflito, não é? O cristianismo superou a dificuldade de combinar furiosos opostos, mediante a manutenção de ambos, cada um com a sua fúria. A igreja foi positiva nos dois pontos. Não se pode fazer uma ideia pequena demais de si mesmo, e também não se pode fazer uma ideia grande demais. O que o apóstolo propõe, certo? Ninguém faça de si um conceito elevado demais, mas também ninguém faça de si um conceito desprezível. Por quê? Porque eu sou pecador, mas eu renasci no batismo, então eu sou filho de Deus. Complicada é a questão da caridade. A caridade é um paradoxo. Duas coisas: perdoar atos imperdoáveis, amar pessoas não amáveis. E aí está a crise da caridade, certo? E as pessoas se perdem nessa crise, porque muitas vezes dizem, mas eu vou ter que continuar amando aquele que não mudou? Mas eu tenho que amar o que não é amável. Porque se eu amar o que é amável, eu não tenho nada de excepcional. Amar o que é amável é simplesmente o banal, certo? O cristianismo separou o crime do criminoso. Uma coisa é o crime, outra coisa é o criminoso. O criminoso precisa ser amado, o crime precisa ser punido. O mesmo cristão pode dizer: faz bem que os presos estejam na prisão. Mas o mesmo cristão diz: não podemos abandonar os presos, devemos visitá-los e levar o evangelho para eles, porque eles precisam ser amados. Uma coisa é o criminoso, outra coisa é o crime. Ao crime não devemos perdoar de modo algum. Nós devíamos nos irar muito mais com o furto do que antes. No entanto, devíamos ser muito mais bondosos com os ladrões do que antes. Então havia espaço para a ira e para o amor sem limites. Isto é próprio do cristianismo. O objetivo principal dessa ordem era permitir o espaço para boas obras sem limites. Isto é o que
acontece no pensamento cristão. São Francisco, elogiando todo o bem, pode ser um otimista mais retumbante do que o Whitman. São Jerônimo, denunciando todo o mal, pode pintar o mundo muito mais negro do que Schopenhauer, não é? O otimista poderia despejar todo o louvor que quisesse sobre uma bela mística da marcha, trombetas douradas, purpúreos estandartes a caminho da batalha. Mas ele não devia chamar a luta de desnecessária. O pessimista poderia desenhar, com as mais negras tintas que escolhesse, as repugnantes marchas e sangrentas feridas, mas ele não podia chamar a luta de desesperada. Quer dizer, esta junção dos paradoxos. A igreja não apenas manteve lado a lado coisas aparentemente inconsistentes. A submissão humilde ficou mais dramática do que a loucura. Não é? Muito bem. Hoje ficamos por aqui.